AgroAdvance apresenta Agro em Meia Hora ou Mais. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Agro em Meia Hora ou Mais uma iniciativa da AgroAdvance, a maior escola de agro do Brasil. Eu sou Eduardo Zavascki, sou diretor de pesquisa da empresa e hoje tenho mais uma vez a grata satisfação de estar conversando com o professor e amigo, professor José Labres Júnior. Eu vou colar um pouquinho aqui do currículo dele, antes de passar a palavra para o professor, só que para quem não conhece, saiba um pouco da história do professor. O professor Labres, ele tem como foco em suas pesquisas nutrição de plantas, fisiologia e fertilidade do solo, e também trabalha com a utilização de técnicas isotópicas relacionada à avaliação do estado nutricional de plantas, além de avaliação de fixação biológica de nitrogênio e soja e a eficiência de água e nutrientes. Acho que um de vocês já sabe, mas o professor Labres já gravou um podcast com a gente, e a nossa ideia é dar continuidade e falar mais alguns aspectos relacionados aí à nutrição de plantas. Professor, obrigado mais uma vez aí pela presença, pelo carinho com a gente aí e pela amizade. Eduardo, eu que agradeço. Todos vocês da AgroAdvance, é sempre uma alegria para mim retornar a essa casa, num ambiente de amigos, um ambiente que transpira, tem inspiração aí, a nutrição, a fertilidade do solo e outros temas paralelos. Muito obrigado pelo convite. Muito bom. Bem, professor, a gente vai tentar ser bem objetivo, porque a ideia nossa é ser bem pontual em alguns assuntos. E hoje a gente queria abordar um assunto que eu acho que é de extrema relevância e que eu sinto no dia a dia, até como trabalho nessa parte de nutrição também, que é a parte da análise foliar. E eu gostaria de explorar principalmente esse assunto hoje com você. Lógico que a gente pode transitar em outros temas, mas eu gostaria de falar um pouco mais a respeito desse assunto. Eu já ouvi o senhor comentar em alguns locais e também alguns outros colegas, de uma frase que o professor Malavolta falava, que a adubação começa com a análise de solo, continua com a correção da acidez e termina quando se aplica o fertilizante. Isso, sim, é válido, mas eu acho que não para por aí, professor? Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Perfeito, Eduardo. Essa colocação, essa frase do professor, ela traduz a importância de monitorar a disponibilidade do nutriente no solo. Uma longa história curta, só para contextualizar um pouco, aqui no Brasil, os primeiros estudos sistemáticos envolvendo a avaliação da fertilidade do solo, ou seja, análise química de terra, para fins de recomendação, começou com uma vinda do primeiro diretor científico do Instituto Agronômico de Campinas, foi convidado, ele veio a convite do Pedro II, o Dr. William Daphne. Então, ele veio da Suíça, foi o primeiro diretor científico. E a partir desse momento, então, final do século XIX, começaram as análises químicas do solo, e até isso começar a ser aceito, entendido pelos produtores, e cerca de 50 anos depois, então, que o IAC começou a fazer as análises de rotina, de análise química de planta. Então, ocorreu um hiato aí de quase 50 anos. Bom, e a importância, então, de se analisar a planta, como o professor Malavolta costumava ensinar nas aulas, é que analisar a planta é uma forma também de se analisar o solo. Porque se existe o extrator universal, esse extrator universal é a planta. Então, essa análise ela tem diversos objetivos. Um deles é até monitorar ou avaliar a qualidade do programa de correção da reação do solo, de acidez e reposição de nutrientes. Então, a planta, no final das contas, se a gente... Ela pode dizer o que a gente fez, certo? Isso, esse é o fim da adubação. Que bom. Professor, e na sua opinião, como está sendo feito hoje como os produtores, os técnicos, enfim, eles estão utilizando a análise foliar? O senhor acha que quem poderia melhorar? O que o senhor acha? Eduardo, eu preciso tomar um certo cuidado, porque quando a gente generaliza, a gente está desconsiderando também trabalhos muito bem feitos, pessoas que põem em prática esses conceitos.
Mas, assim, para algumas culturas, notadamente culturas anuais, justamente pelo argumento de que, bom, até eu amostrar, retirar aquela folha, mandar para o laboratório e receber o laudo, eu já não tenho mais tempo suficiente para alguma terapêutica. Muitas vezes tem nem planta, mas Eu não tenho mais planta dependendo disso, não é? Daquela condição. Então, esse é um dos argumentos. Existem outros. A análise é cara, eu não tenho tempo depois de recomendar o nutriente. Né? Você pega, por exemplo, determinados cultivares de espelhão, um ciclo aí de 93 dias, mais ou menos, tá? Ou seja, quando essas plantas saíram do vegetativo e entraram no reprodutivo, a gente vai ter quantos dias, mais ou menos? Sei lá, uns 40, 45, ou, né? Mais ou menos. Então, até receber o laudo, não tem tempo suficiente. Então, isso é um dos motivos pelos quais a diagnóstica foliar ela não é tão utilizada para culturas anuais, como o amendoim, como a soja, como o milho, embora sim, né, os laboratórios estão recebendo amostras, mas, de novo, eu estou falando em um contexto mais geral, generalizado, que a gente precisa fazer algumas ressalvas, e fazer uma comparação com culturas perenes e semiperenes. As culturas anuais, eu acredito que a gente poderia ter um maior nível de informação relativo à diagnóstico foliar. Legal. Professor, e assim, é uma dúvida, né? E assim, é bom a gente deixar bem claro, né? A análise foliar, ela não substitui a análise de solo, né? O que a gente tem que deixar claro para o técnico, para o que está nos ouvindo? Qual que é a diferença e o que um vai informar? A análise de solo vai te informar o que aplicar, né? Ele vai te dar uma informação do programa de recomendação de adubação. A análise foliar tem outro sentido, né? Se eu puder abordar um pouco sobre isso. Perfeito. A intenção não é que a análise de folha, por exemplo, substitua a análise de solo, né? Nem muito menos também que a gente só fique preso, levando em consideração culturas anuais, como soja, milho, sorgo, então, que só a amostragem do solo para fins de análise de fertilidade do solo também não seja só ela, né? Porque ambas as análises elas se complementam. Então, você comentou muito bem, lembrou uma frase que o professor Malabota costumava falar em aula, que a adubação começava com a análise do solo, ela continua com a correção da acidez e termina quando se coloca o fertilizante no plantio, por exemplo. E a avaliação do estado nutricional das plantas, ela começa com a análise do solo, no sentido mais rigoroso, né, da palavra de definição, e ela continua com a análise química de tecido. Até porque a planta, nós entendemos que esse extrato é universal. Então, muitas vezes, esse determinado nutriente, então vamos imaginar um nutriente que a absorção também é muito regulada em função de condições climáticas, ou condições de clima, né? Então, dias nublados, por exemplo, então muitos dias nublados, a gente pode começar a observar alguma anomalia na planta. Então, poxa, mas eu coloquei o boro, por exemplo, tem muita dessa questão de mais transpiração para que esse nutriente ele seja mais bem distribuído na planta de uma forma, de maneira mais uniforme. O próprio cálcio também, que boa parte do cálcio na planta está em formas pouco solúveis em água, ou o próprio magnésio, né? Muito menor proporção em relação ao cálcio, mas também existem formas pouco solúveis de magnésio em água, né? Então, a análise do solo vai te revelar que o elemento está disponível lá. Então, foi feita uma correção, foi feita uma adubação, né? Mas por algum fator de ordem climático, por exemplo, a planta pode revelar uma anomalia. E muitas vezes, nessa situação, a gente pode observar pela diagnóstico foliar qual o elemento que pode estar envolvido, mas, com sorte, depois que, por exemplo, quando volta às condições normais de luminosidade, temperatura e umidade disponível, aquela anomalia ela some, né? Mas, de toda forma, a diagnose visual ela pode se prestar também, ou a diagnose foliar, ela não pode ser utilizada para fazer esse diagnóstico em uma condição específica. Sim. É uma complementação, né, professor? Seria uma complementação, sem dúvida. Uma não substitui a outra, porque ambas se complementam. E assim, eu gosto sempre também tentar no gancho, né, professor, de comentar nas palestras, nas aulas, conversas com colegas, amigos, né, que a análise foliar, ela vai dizer que o que a gente fez está bom. Porque uma coisa assim, eu fiz uma análise de solo, eu vi qual é a necessidade
de um determinado nutriente e vou aplicar aquele nutriente com auxílio de alguma fonte. Apliquei. Aquela fonte vai fornecer a quantidade suficiente para que minha planta performe bem? Quem vai me responder isso? A análise foliar. Porque muitas vezes eu tenho a informação que o solo está deficiente, que o solo tem baixos níveis, que necessita de adubação, mas se aquela forma que eu apliquei, naquele momento que eu apliquei, aquela fonte que eu apliquei, ela é eficiente? Sim ou não? E outra, está tendo desequilíbrio? Quem vai responder isso é a folha, né? Então, assim, eu acho que mesmo que você analise isso tardiamente, que às vezes algumas pessoas, né, principalmente na parte de anuais, falam, eu vou analisar ela no R2, à tarde, eu não vou conseguir corrigir. Mas não é nem corrigir para aquela safra, mas é uma informação que, opa, na safra que vem eu preciso corrigir isso, né? Acho que seria mais nesse sentido, né, professor? No mínimo, ajuste fino. Com ajuste fino. Tem esse objetivo também, Zavascki, muito bem colocado. Exatamente. Um ajuste fino do programa de adubação, de correção desse solo também. A forma de estar monitorando também como que está ocorrendo essa acidificação, vou chamar assim, esses desde do solo. Então, a planta também ela pode criar. E assim, professor, com relação... A gente já comentou isso algumas vezes, mas como que o senhor vê essa questão de fazer novos... Talvez a gente calibrar novamente isso? Porque por que calibrado ali em R5 ou R2, desculpa, para soja, no milho em R1, não seria melhor a gente já começar a fazer calibrações mais antecipadas para a gente poder verificar essas possíveis anomalias e talvez fazer alguma coisa mais preventiva? Principalmente se a gente considerar de novo estruturas anuais, né? Materiais mais curto, precoce e com alto teto produtivo. Então, essa antecipação, de alguma forma, já começamos. Então, aqui existem algumas pesquisas, eu gostaria até de me dedicar mais, tá? E existem outros grupos também que estão tentando antecipar esse diagnóstico. Agora, o produtor, isso é importante, não é? A gente sempre fala, é muito importante criar o banco de dados. Exatamente. Então, tudo bem que a amostragem possa ser em fases iniciais do desenvolvimento vegetativo, só que eu não tenho uma informação, por exemplo, um boletim oficial. Eu não tenho essa. Para fins de comparação, porque aqueles teores que a gente vai encontrar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no boletim 100, aquela diagnose, então, por exemplo, uma soja, com feijão, foi amostrada, então, aqui no início do período recreativo. E foi feito aqui em São Paulo. Só cultivar aqui. Isso, num determinado ambiente de produção, não é? Então, certo, é o banco mesmo. Então, os produtores começarem também a antecipar, então, pela própria curiosidade, mas o banco de dados é extremamente importante, porque o que a gente gostaria de verificar, espero que seja algo próximo, se existe uma determinada, eu não gosto muito dessa palavra, mas tendência. Provavelmente, em termos de valores, a magnitude dos números relativos aos teores das concentrações provavelmente sejam diferentes, porque no início do desenvolvimento eu posso ter mais, não tenho tanto efeito de diluição, pelo esse crescimento, né? Então, exponencial ali da cultura, quando a gente está imaginando uma marcha de absorção de nutrientes, partição de carbono na planta. Mas a gente pode verificar comportamentos. Então, analisar o solo, a biodisponibilidade do elemento no solo, usar estratégias também de casal, de interpolar esses resultados da disponibilidade do nutriente no solo com análise antecipada, depois com análise no período recomendado para aquela cultura específica, e no final das contas a gente faz a amarração com a biometria, com a performance, com a produção, com a produtividade. Pensando assim, professor, de uma forma bem simples, o produtor que está escutando, se ele quiser fazer isso na fazenda dele hoje, quais seriam as análises básicas que ele deveria fazer, por exemplo, para ele criar esse banco? Para ele criar esse banco, nós sempre falamos da importância de se ter um banco de dados relativo à análise de solo. Então, a gente sabe que existe variabilidade espacial em termos de disponibilidade de nutrientes, tanto vertical como horizontal. Tá? Quando eu falo verticalmente também, é importante a gente pensar também na posição desse solo em superfície. E existem, numa mesma fazenda, ou numa mesma gleba, eu tenho manchas de fertilidade do solo, eu tenho essa variabilidade. Né? Então, seria importante ter esse banco de dados relativos ao solo, as minhas áreas, eu conheço, por exemplo, na minha fazenda. Por exemplo, qual é a área que eu tenho uma fertilidade mais construída, maior, áreas problemáticas,
Então, que essa análise de solo e análise de folha, junto com o rendimento produtivo, sejam, no mínimo, consideradas para montar esse banco de dados em cada ano e cada safra. Então, seriam as 3 informações básicas: análise de solo, tipo de a variedade e a análise de folha, e a época foi mostrada, né? Hoje você vai ter que correlacionar com a época, porque isso vai influenciar muito, né? Perfeitamente. Eu acho que são não são coisas tão... Porque o produtor, hoje em dia, com a tecnologia embarcada em colheitadeira, em vários implementos, hoje o produtor consegue essas informações, né? E consegue a análise de solo, geralmente faz a produtividade, ele tem um mapa de colheita, ele vai saber a época que ele mostrou, e aí ele só precisa talvez investir um pouco mais na análise foliar, né? Diagnóstico foliar. Legal. Professor, e uma coisa que o pessoal tem muita dúvida ainda, é assim, com relação ao DRIS, né? O pessoal amostra a folha. Faz sentido usar o DRIS para ver essa questão do equilíbrio? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Interessante, boa pergunta, Eduardo. Eu participei há uns 12, 11 anos atrás, quando existia o International Plant Nutrition Institute, que é a sede aqui no Brasil. Era aqui em Piracicaba, e na época o professor Proshnov nos convidou, que era acho que veio um diretor também do IPNI dos Estados Unidos, o Dr. Paul Fixa, e o objetivo principal da nossa conversa, hoje falando 2 dias de reunião, era que os pesquisadores americanos eles tinham a curiosidade de saber por que o DRIS ainda era tão usado aqui no Brasil. Nos Estados Unidos já tinha passado. Então foi uma reunião com o objetivo de tentar responder essa pergunta. O DRIS eu considero um método de diagnose foliar, um método bivariado. Então ele trabalha diferente da faixa de concentração ou faixa de suficiência ou nível crítico, que é um método univariado, que é apenas um elemento. O bivariado, né, que é o DRIS, ele é muito didático. Por que é didático? Porque a gente consegue observar, quando primeiro a gente vai calcular a norma, né, e depois o índice DRIS. Então, existe toda uma estatística para a gente chegar no índice DRIS. E esse índice, então, para cada nutriente, eu posso ter o índice positivo, indicando excesso, ou o índice negativo, indicando deficiência, de tal modo que eu tenho o IBN daquela cultura, que é a soma em módulos, não a algébrica. Então, eu posso ter IBN para N positivo, eu posso ter IBN para posto negativo, e depois eu tenho o IBN da cultura, e com mais distante de zero, mais desequilíbrio. Então, em função de cada IBN, para cada nutriente, eu consigo também ranquear por ordem de limitação. Lei do mínimo, ou seja, uma forma também de usar uma lupa para entender, para fazer uma leitura melhor dessa lei do mínimo, porque eu consigo ranquear, seja pelo excesso ou pela deficiência, quais são os elementos que estão... Mas ele considera as relações. Ou ele considera o teor. Ou ele considera o teor também. Na verdade, o cálculo da norma, então, se eu tenho o NPK, por exemplo, eu tenho 6 possíveis, na verdade, eu tenho 6 valores. Ou eu tenho nitrogênio dividido por fósforo, tenho nitrogênio por fósforo, tenho nitrogênio por potássio, ou fósforo por nitrogênio, ou potássio, e assim. Então, eu tenho 6 relações. Só que dessas 6 relações, nós trabalhamos para as normas, e depois para estabelecer os índices apenas 3. Só pegando esse exemplo mais simples, 3 elementos NPK. Tá? Então, é o valor do teor de um elemento em relação dividido pelo teor do outro elemento. Ou seja, macro, o micro, o mais. Então, eu tenho um valor dimensional. Então, nós não temos ali depois o resultado em termos de teor. Embora o DRIS signifique diagnose, interpretação e recomendação, ele, por si só, no índice DRIS, não tem como a gente recomendar. É diferente, por exemplo, do nível crítico. Quando a gente vai interpolar um nível crítico externo nos solos ou um nível crítico interno, teor do nutriente com o rendimento. A gente faz a interpolação e estima uma dose. O DRIS é mais um balanço. Agora, pode ser que esse balanço não esteja, por exemplo, eu tenho um balanço de nitrogênio com relação à população adequada, mas pode ser que o nitrogênio seja faltante. E aí o DRIS não pega isso. Não, porque ele está trabalhando com números relativos.
Evidentemente que para a gente escapar desse tipo de situação, nós temos que estabelecer as normas e os índices a partir de população de alta produtividade. Então, a gente subentende que essa população de alta produtividade, ela tem os elementos... parâmetro. Tem isso. Já tem um índice de comparação que é planta de alto rendimento. Alto rendimento. Então, os índices eles são estabelecidos a partir dessas relações de indivíduos de alto rendimento. Aí o senhor comentou que vieram os pesquisadores americanos, eles acharam meio que ultrapassado isso. E não ultrapassado, acharam, por que vocês estão trabalhando? Porque a gente ainda nos Estados Unidos, praticamente no final da década de 80, e anos 80, praticamente o Greens já era... E aí eles fizeram qual foi a solução? Na verdade, Eles acharam que não era... Uma das explicações é que provavelmente nos ambientes de produção, se a gente pega lá as regiões produtoras tradicionais de milho, soja, são solos com uma boa fertilidade, então regiões de clima temperado, que também tem uma maior permanência dessa matéria orgânica, que é muito diferente dos desafios que nós encontramos aqui nos ambientes de produção, aqui nos trópicos, que você tem bastante pluviosidade, temperatura elevada, intensa atividade microbiológica, fazendo essa decomposição dessa palhada, por exemplo. Então, lá, diferentemente, os solos são mais férteis e de tal modo que não tinha tanta necessidade de estar fazendo essa avaliação mais constante. Mas, assim, não é só essa explicação, Tanto é que a gente não chegou com a resposta muito pronta. Mas aqui, diferente daqui no Brasil, que até hoje tem sido usado, os laboratórios usam, o fertigrama, o próprio DRIS, ele é muito didático para a gente mostrar equilíbrio ou desequilíbrio nutricional. Legal. Professor, a gente comentou, principalmente para anuais, a análise foliar ela não tem esse fim de recomendação, até porque pela época você amostra e você não tem tempo plausível para isso. Mas algumas culturas se usa, análise foliar para recomendação, por exemplo, café, me corrija se eu estiver errado. É possível, então, em algumas culturas, te usar a análise foliar para recomendação? Sim, então café, geralmente as perenes, como café cítricos, semiperenes frutíferas. E tem uma boa fertilidade. Sim. E a gente pode até auxiliar métodos, por exemplo, para nitrogênio, isso já é feito há bastante, ou era feito nos Estados Unidos, com milho, avaliação de SPAD, para também fazer uma avaliação naquele momento, o método não destrutivo, e dependendo da interpolação, então da leitura SPAD, por uma interpolação, então tinha o boletim, em função desse valor, a necessidade de entrar ou não com adubação de cobertura. Então, e também estimar a dose. Tem até um trabalho bem bonito, eu costumo mostrar em aula, que é um trabalho bem bonito, que foi desenvolvido na graduação pelo amigo e colega professor André Reis. Então, o trabalho de iniciação científica dele, esse roteiro do professor Enes, era fazendo avaliação de resposta produtiva de café em função de dose de nitrogênio, usando também um método auxiliar mais tradicional de diagnóstico IAP, que é o SPAD, para tentar fazer essa interpolação, até para estimar se houver necessidade de uma adubação de cobertura e quanto seria por aí dessas interpolações. Então, na verdade, o que a gente precisa sempre é estar aumentando o conhecimento desse banco de dados. Até que esse banco de dados permita essas estatísticas mais sofisticadas hoje, inteligência artificial, ensinar a máquina a reconhecer padrão, e aí não deixa de ser, eu costumo falar, ou brincar em alguns momentos de aula, que a gente está evoluindo também a partir da diagnose visual, que é um método não muito assertivo no olho humano, mas a gente começar a usar o olho da máquina, por exemplo, para reconhecer padrões. E existem trabalhos interessantes mostrando, associando também com fluorescência de clorofila, os teores totais. A gente precisa evoluir ainda na nutrição de plantas a partir dos teores totais, com informação que nos tem permitido desenvolver essa agricultura, fazer esse monitoramento do estado nutricional, mas eu acredito que um outro desafio é a gente avançar além dos teores totais, para a gente entender melhor a partição de nutrientes nas plantas, evidentemente, em qualquer momento, seja do período vegetativo ou reprodutivo. Está se caminhando para isso, professor? Bom, já temos algumas técnicas hoje, por exemplo, a espectrometria de fluorescência, de absorção de raio-x, que a gente pode caracterizar o ambiente químico daquele nutriente em função da valência, das valências.
Então, estou fornecendo para o Professor Hudson, tem feito trabalhos muito bonitos, né? Existem nos rumors, eu posso falar do Professor Hudson, que é um colega aqui também de instituição, e com a aplicação foliar, e a gente caracteriza, né? O grupo dele tem sido muito... tem sido muito... Na vanguarda, pioneiro disso aí. Sim, eles estão na vanguarda. Esse é o tema que eu a palavra que eu estava procurando, eles são na vanguarda, justamente porque eles conseguem também fazer a caracterização do ambiente, ou seja, aquele zinco, se ele foi aplicado naquela forma de óxido, por exemplo, Sim. como que ele tem sido absorvido e, enfim, quais as formas que esse zinco pode ser encontrado ali na planta e a gente conseguir entender mais em termos de utilização do nutriente pela planta, quando ela está particionando. Senhor, e com relação a diagnóstico foliar, quais seriam os principais cuidados, né, na hora da coleta? Porque às vezes o pessoal tem muita dúvida, né? Eu sei que, lógico, cada planta tem a sua peculiaridade. Por exemplo, a soja, tem que ser em determinado momento, com pecíolo, sem pecíolo, enfim, tem uma série de procedimentos. Mas tem algumas coisas que às vezes, assim, acho que são meio básicas, que o pessoal tem que tomar cuidado, né? A questão, se teve uma aplicação foliar antes, tem que lavar a folha, quais seriam as recomendações básicas que você daria para quem vai coletar diagnóstico foliar? Top. Bem observado, né? Parece algo simples, mas isso pode gera muita dúvida, né? Gerar dúvida e pode gerar também números aí superestimados ou subestimados, né? Então eu posso ter, por exemplo, um café, um trabalho até clássico da professora Janice, não sei se foi da dissertação de mestrado da professora Janice Guedes, docente lá da UFRGS, uma referência também em nutrição plus do Brasil, e a análise de folha de cafeeiro dava um teor de cobre muito alto, dando a entender que então, o café é uma espécie que tinha uma exigência assim, um pouco maior em relação ao cobre. Na verdade, tinha sido uma questão de aplicação. Então, foi feito, né, propositadamente, esse trabalho orientado pelo professor Malabol, né, dessa aplicação numa fonte de cobre e depois a análise. Então, dependendo do procedimento, do processamento desse material, a gente pode ter números extrapolantes. Então, a diagnóstico foliar é o calcanhar de Aquiles da avaliação do estado nutricional, da mesma forma que a análise de solo, a mostragem de solo, também é o calcanhar de Aquiles da avaliação da fertilidade do solo. Tudo começa ali. Se começou errado, isso vai se perpetuando e vai sendo. Então, para o solo. Então, se eu vou coletar na linha de plantio, né, ou entre linhas, né? Então, qual equipamento, profundidade, então também. risco de contaminação. Perfeito. A sugestão, então, que eu faço é o seguinte: se a gente tem seguir os boletins oficiais, né, ou contar com profissionais que dão assistência, né? Infelizmente, existem os estados não contam hoje com empresas de assistência técnica, como outrora, né? Mas ainda aqui em São Paulo nós temos a CAT, né? Temos excelentes profissionais trabalhando e que podem também dar esse auxílio, né? Mas, de toda forma, hoje a informação também está mais acessível, mais fácil, a gente consegue baixar um PDF, por exemplo, um documento e seguir a recomendação oficial. Lembrando que existem peculiaridades em termos de época de amostragem, ou, por exemplo, a soja, você lembrou bem, eu coleto todo o trifólio, ou eu mando eu colho o trifólio e mando só seu pecíolo. Eu mando com pecíolo. Então, dependendo, né, no Paraná, por exemplo, eu acredito que a diagnóstico foliar exclui seu pecíolo. A questão, por exemplo, se eu aplicasse assim, de algum produto, ou geralmente recomendo-se a lavagem, ou que forme, né, o laboratório, né? Perfeito. Bom você ter me lembrado isso. Então, se eu não tiver segurança, como que eu vou lavar? Será que eu vou lavar demais essa folha? A pessoa pode passar até bucha com sabão, né? E aí eu estou lavando elementos como potássio, que formam compostos transitam livremente. Então, posso estar retirando elementos, esse excesso de lavagem. Ou eu não seco direito e mando essa amostra pelo... Né? Então, desde até a água que você está lavando, né? Até a água que eu estou lavando, e depois eu posso criar também uma situação ali que, se ele não comece a desenvolver, então o laboratório já recebe uma amostra. Né? Então, ou excesso de limpeza, ou então muito sujo, mas a gente precisa também colocar alguma observação. Foi feita uma aplicação,
né, que alguns dias antes ao produto, toda a informação é importante. Professor, assim, estamos caminhando para o final da nossa conversa, o que o senhor espera para o futuro aí da diagnóstico foliar? Assim, eu vejo, hoje em dia está sendo muito na mídia, né, os colegas aí nas redes sociais que trabalham com nutrição, eu vejo, o pessoal está se empenhando em divulgar a técnica, né, da importância da técnica, que é uma forma de se complementar a análise foliar, de se complementar o programa de adubação, de fertilização, enfim. O senhor acha que isso está melhorando? Qual que é o caminho? Porque eu acho que, além disso, eu acho que o produtor ele tem interesse. Sim, genuinamente ele tem interesse. O problema é ele esbarra em questões operacionais, de custo. Eu acho que se a hora que a gente melhorar essa questão, tirarmos esse delay aí de aplicar, chegar no laboratório, receber a análise, o cara tomar uma decisão, e o custo disso diminuir, eu tenho certeza que o produtor vai entrar de cabeça nisso, né? Acho que é mais ou menos por aí, né, professor? É bem por aí. Bem por aí. Então, a questão para se equacionar, né? Então, aqui a gente também avança em termos de técnicas analíticas que consiga repetir essa avaliação em si, eu não preciso ter que matar a planta, né? Ou cortar aquela folha. E, então, que sejam métodos que sejam rápidos, com a química também mais limpa, mais verde. Eu preciso também estar gerando resíduos, né, de ácidos. Mas, de novo, os laboratórios sempre vão precisar existir, porque, no mínimo, eles têm que calibrar, validar a calibração e validar um método novo. Então, a gente tenta avançar para métodos não destrutivos, no sentido de resíduos também, mas eu preciso sempre dos laboratórios até para a análise mais tradicional, para poder validar, calibrar e validar o método, né? Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa avançar nesse sentido para que reduza custo, tá? Sejam valores ou resultados que sejam robustos, que se repitam aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, Paraná, no Amapá, em qualquer lugar, que dê essa informação precisa e rápida. Esse é o grande desafio que nós temos. É relativamente fácil de falar. O grande desafio é fazer isso acontecer. Exatamente. Aí vai precisar de um esforço muito grande de todos os envolvidos, né? Os pesquisadores, técnicos, para poder, porque eu acho que é uma informação importante que às vezes a gente não utiliza. É muito comum, o produtor ele gasta muito dinheiro para a área de solo. Ele faz a agricultura de precisão, uma amostra a cada 2, 3 hectares, e o cara não faz uma amostra no talhão. É muito comum isso, porque se o cara já está investindo muito dinheiro na área de solo, por que ele não está verificando se a planta está respondendo aquele manejo de forma adequada? Nem que seja uma análise do talhão, já teria um programa, né? Mas não é feito, né? Então, a gente vê que ainda tem muita coisa para avançar, né, professor? Bastante coisa para avançar. Quando a gente fala de avaliação do estado nutricional, a diagnóstico foliar, ela precisa ser mais bem praticada no dia a dia. Mas justamente por esses desafios aí que nós temos. Professor, e para a gente finalizar, hoje a análise foliar, sempre os nossos professores sempre falavam, né? A folha é um dos melhores tecidos para você, para representar o que a planta está absorvendo, enfim, para representar como que o estado nutricional da planta. Só que hoje está sendo a gente vê também aí algumas outras técnicas, análise de seiva. O que o senhor acha sobre isso? Tem calibração? Dá para usar isso? Ou ainda é muito mais a pesquisa? Porque muita gente já está usando isso e, né, enfim, qual é a sua opinião sobre isso, professor? Senão, até no curso aqui da agricultura, nós trazemos alguns exemplos lá desse tipo de análise, né, do teste rápido, análise de toque, análise de seiva. A questão é que, dependendo da mobilidade do elemento, a planta também, você pega elementos altamente móveis para redistribuição, você pega o nitrogênio, nítrico, por exemplo, que os teores, existe uma flutuação dos teores em relação à luz. Então, ou seja, se eu fizer uma amostragem no início da manhã, provavelmente o teor de N solúvel, N nítrico solúvel, ele já seja diferente das 8 horas, do meio-dia e das 4 da tarde. Então, provavelmente eu vou diminuindo esse teor solúvel em função da escala. Até o horário. Então, tem flutuação em função de temperatura, disponibilidade de água no solo.
e luminosidade. Mas, como o profissional agora costumava falar, antes acender uma vela, que xingar a escuridão. Então, de novo, nós precisamos continuar também com esses métodos, que chamamos de métodos auxiliares, ao mais tradicional de auxiliar, para construirmos, ampliarmos esse banco de dados, para que a gente tenha... Mas, assim, hoje ele não é um método calibrado para você falar assim, ó, eu vou usar essa análise de cepa para me ajudar a tomar uma decisão no meu programa de educação. É um método semi-quantitativo. Então, se tem alguns poucos que a gente fazia até muito rudimentar em aulas práticas, com coloração. Então, a coloração tem azul claro, até um azul mais escuro, com a determinada correspondência não muito precisa para o teor e ppm de nitrato. Ou de roxo até, na verdade, de violeta até roxo para fósforo. Também com uma relativa... uma relação... Uma variação muito grande. Do teor disponível de fosfato, que a gente chama de fosfato solúvel, e ppm, ou de uma laranja claro até um laranja escuro. Então, são reagentes específicos. Bom, a gente vai colocar essa seiva ali do pecílio para reagir, por exemplo, a dipicrilamida, para revelar esse laranja claro ou laranja escuro, potássio. E ele tem uma tabelinha lá com os valores correspondentes, mas ela é muito precisa. Então, são técnicas semi-quantitativas. Bom, professor, eu tenho um equipamento, um sensor lá, ele coloca o pecílio, ele me dá o teor, né, solúvel de nitrato, ok, mas de novo, o que a gente tem observado muito na pesquisa é buscar essa correlação entre o teor total e o teor, eu vou chamar de teor solúvel, esse pecílio, e com produção. Então, existe variabilidade. E aí eu preciso, de novo, do teor total. A gente falou que precisa avançar para entender a partição do nutriente na planta, mas o teor total ainda, né, ele é muito importante também porque ele me permite validar novos métodos. Então, assim, para calibração e validação. Acho que à luz do conhecimento de hoje, essa análise de seiva não é talvez não faz sentido utilizar um programa de nutrição. Ainda a gente precisa aumentar, ampliar esses bancos de dados, né? A gente tem muita variabilidade de uma mesma espécie. Eu posso ter variabilidade em função do horário do dia, com nutriente, com nitrogênio, ou mudou a minha área. Enfim, então a gente precisa de mais dados para a gente conseguir fazer um. Mas, sem dúvida nenhuma, é um tipo de informação, teste rápido, pode nos dar, naquele momento, uma ideia de como está o estado nutricional da cultura, evidentemente, para alguns elementos. Maravilha. Professor, obrigado mais uma vez aí pela companhia, pelas palavras, né, pelos ensinamentos. E se o senhor puder deixar um recado final para quem está nos ouvindo, fique à vontade. Olha, eu fico muito feliz de novo de voltar aqui. É sempre uma alegria falar do cinema, que é a minha paixão, pela nutrição de plantas. Que o recado para todos é que acompanhem esses podcasts, que são valiosos, com informação, com uma conversa, um nível de conversa, né, um bate-papo muito legal, com muito conhecimento técnico, né, e isso está disponível aí de forma gratuita e é uma informação que a gente pode levar lá para dentro da fazenda e fazer bom uso desse conhecimento. Desejo muito sucesso a todos. Maravilha, professor. Muito obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e espero encontrá-los aí nos próximos episódios do Agro em Meia Hora ou Mais. Até mais, pessoal. Grande abraço. AgroAdvance apresenta Agro em Meia Hora ou Mais.